El micrófono. Eu gostaria muito de agradecer o convite da revista La Comuna para a participação nesta jornada. É uma honra muito grande para mim e também um pouco difícil, porque eu não estou em Xangai nesse momento, né? Eu estou em uma cidade longe de Xangai, a internet aqui é muito difícil, mas qualquer sacrifício para poder falar para um público mais amplo, para mim, é uma satisfação muito grande. Bueno, Elías, agradece a todos y todas por la invitación y se encuentra muy feliz por estar participando con nosotros aquí de este panel. Pides disculpas porque la internet está un poco débil, pero voy a hacerle todo para que llevamos un buen encuentro y va a salir todo bien. Vamos a la ponencia? Vamos a la ponencia. Para começar aqui a minha apresentação, o nome da apresentação é BRICS Plus e Futuro da Ordem Mundial. Bueno, vamos a empezar con el título que es BRICS Plus y con el título es el futuro de la orden mundial. A primeira coisa que o primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui é que desde o século XVIII existem inumeráveis exemplos de transições na hegemonia internacional. Por exemplo, quando a Inglaterra ela se transforma na principal potência mundial após ultrapassando Portugal e Espanha, e depois, entre as duas guerras mundiais, e após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles se transformam na grande potência mundial. E atualmente hoje nós estamos assistindo a uma nova transição sistêmica. Bueno, en primer lugar, aclarar que desde el siglo XVIII hay innumerables ejemplos de transiciones de hegemonía internacional, incluso un ejemplo de Inglaterra, que ha sido el principal potencia y traspasado y en lugar de que tenía Portugal, por ejemplo. E também, por exemplo, em termos teóricos, eu gosto sempre de lembrar que Lenin, por exemplo, Vladimir Lenin, descobriu a lei do desenvolvimento desigual, que consiste no fato de que na tendência à estagnação dos países hegemônicos, né, e da sua erosão, né, a sua perda de dinamismo, e ao mesmo tempo que novos polos de poder vão surgindo no mundo, não é? Como causa e consequência dessa perda de dinamismo dos países hegemônicos. Bueno, y también recordar que Lenin, en el descubrimiento del título Desarrollo Desigual, que pone que la tendencia de hegemonía no está más como en los mismos términos que antes. E, por exemplo, também tem um outro autor, que é o russo chamado Alexander Gershon, que fala das vantagens do atraso, né? Ou seja, os países periféricos, eles acabam que tirando proveito do atraso econômico em relação aos países desenvolvidos para poderem colocar em marcha projetos nacionais de desenvolvimento, projetos de chamado catch-up entre os próprios países pobres e os países desenvolvidos. Y también, como ha producido en la obra del Alexander Gresham, las ventajas del atraso, o sea, como los países que tienen aprovechamiento, que tienen también ahí una idea de cómo vivir, entre comillas, con el escenario. Eu acredito que nós não entendemos, por exemplo, o capitalismo no século XX, se nós não entendemos, por exemplo, a transformação dos Estados Unidos em uma economia continental unificada no final do século XIX, nos últimos 25 anos, né?
Então, nós não temos como falar em capitalismo monopolista ou financiarizado, etc., etc., sem nos remetermos à transformação dos Estados Unidos em uma economia continental unificada no final do século XIX e seus impactos ao mundo. A mesma coisa hoje, podemos falar da China, ou seja, o mundo começa a sentir os impactos da formação de uma imensa economia continental unificada na China nos últimos 20 anos. Bueno, en primer lugar es importante dejar en importancia destacar la presencia y el papel de los Estados Unidos en el siglo XIX, que como es una economía continental, entonces es imposible empezar a hacer una conversa, que sea una comparación con este mundo que no sea en estos parámetros, considerando los Estados Unidos del siglo XIX. Sim. Então, um outro ponto, né, é que existe uma globalização liderada pelas grandes finanças americanas, ou seja, a globalização neoliberal. E o fato é que essa globalização transformou a geografia econômica do mundo nos últimos 30 anos. Bueno, y tenemos ahí también en nuestro texto la transformación de la economía continental que está unificada, y ahora tenemos los impactos del desarrollo del sistema capitalista internacional, como que tenemos ahí y que vamos a escuchar y presenciar sobre a respeito de China, ¿no? Sim. E desde os anos 90, as crises financeiras têm se tornado recorrentes, ou seja, cada vez mais o mundo tem sofrido com grandes crises financeiras. Ao mesmo tempo em que projetos nacionais de desenvolvimento, como a Índia e a China, que não seguiram os padrões neoliberais, não é, de acumulação, tem ganho mais espaço no mundo. Ou seja, aqui lembro de Lenin com a tendência da potência hegemônica perder seu dinamismo enquanto que outros blocos de poder, no caso de hoje, China e Índia, Brasil, Rússia, tendem a ter mais espaços no mundo. Y desde los años 90, de la década de 90, las crisis financieras, tenemos visto en todos los casos ahí que se han vuelto recurrentes en la misma proporción. Pero, por otro lado, tenemos el ejemplo de India y China, por ejemplo, que no convirtieron, que no siguieron los mismos papeles de forma tradicional de inversión, de cómo hacer la economía. Entonces tenemos un cambio ahí en comparación con los años 90. E logo, a formação do que nós chamamos BRICS, não é? E agora BRICS Plus, segue a mesma lógica histórica do funcionamento do capitalismo, com a sua tendência ao surgimento cíclico de polos de poder alternativos em relação com o centro dinâmico da economia internacional, ou seja, os BRICS, ele nada mais é hoje do que mais uma repetição de algo que é sistêmico, né? Que é a formação de novos polos de poder no mundo, em decorrência da perda de dinamismo dos países desenvolvidos. Bueno, el BRICS, a lo mejor decir como un juntamiento, como países en una formación que sigue una formación sistémica, pero sigue una lógica histórica de funcionamiento de capitalismo, mientras que sea de capitalismo, pero cambia su esencia, ¿no? Entonces, con su tendencia hacia el crecimiento cíclicos de polos de poder alternativos en relación con el centro dinámico de la economía internacional. Quiere decir que mientras que tengamos esta formación y un desarrollo dentro del capitalismo, pero con participantes, con ingredientes distintos de cómo hacer economía. Exatamente.
Você é um grande intérprete, tradutor, viu? Quando eu ficar rico, vou te contratar para trabalhar para mim. Fala-se muito hoje no chamado Sul Global, né? O que é o Sul Global? É um conjunto heterogêneo de países com diferentes níveis de desenvolvimento que estão fora do eixo do Atlântico Norte, mas capazes de convergir em algumas questões fundamentais para seu próprio futuro e da humanidade. E essa capacidade tem sido muito notável. Por exemplo, China e Índia são países que têm contradições entre si, mas conseguem convergir em questões fundamentais para o futuro do mundo, né? E assim sucessivamente. Então, o Sul Global ele é um conjunto heterogêneo de países que não estão localizados no Norte Global, no G7, OTAN, NATO, né, na Espanha, o circuito anglo-saxão, né? Ou seja, é um antigo terceiro mundo que tem sido chamado de Sul Global e que converge no fundamental em grandes questões que atingem a humanidade como um todo, né? Bueno, es importante también dejar como muy importante este apuntamiento. El sur global, entre comillas, como tenemos en nuestra historia y la economía, como he dicho hoy, hay asimetrías entre los países que están. Pero mientras, sin embargo, con estas asimetrías todas, logran estar juntos para en otros niveles de desarrollo, con otros grados de importancia, que juntos tienes ahí, dentro de estas asimetrías todas, también lo convergen para estar cerca y caminando juntos hacia otra perspectiva. Entonces, por ahí sacamos apuntamientos e interpretaciones de cuál y cómo es importante este juntamiento de países. Por exemplo, o que existe hoje no mundo, depois da crise financeira internacional de 2008 e da exposição generalizada da hipocrisia ocidental, ou seja, da hipocrisia dos Estados Unidos, que falam que lutam por direitos humanos, democracia, mas eles somente se alimentam de guerras, né? Hoje, o país que mais ganha com a guerra da Ucrânia é os Estados Unidos. O país que mais está ganhando com o genocídio palestino é os Estados Unidos, né? Ressurge a centralidade da luta pelo direito ao desenvolvimento, que foi presente nas lutas anticoloniais e que tem encontrado no passado a União Soviética e hoje a China, os seus representantes mais brilhantes em termos de referência na luta anticolonial. Tras la crisis de 2008, que todo el mundo presenció cuán profundo ha sido aquel, es importante también destacar y dejar como otro apuntamiento muy importante el papel que Estados Unidos cumple en el país, como siendo siempre los que más invierten, con los que más ponen plata para la guerra. O sea, siempre ha sido así y sigue siendo, ¿no? Entonces, cuando las personas están muriendo, Estados Unidos están saliendo con ganancias, saliendo con el aporte financiero hacia adelante. Entonces es importante dejar también aclarado esto. Passa lá. Existe um outro tipo de globalização, não é? Eu acho que, por exemplo, existe uma série de perguntas. Você pode traduzir aqui, lendo direto, tá, professor? Existe uma série de perguntas que devem ser respondidas por intelectuais interessados nas dinâmicas que vão mudando e marcam o nosso momento histórico. Uma dessas mudanças tem a ver com a chamada globalização, a sua decadência ou surgimento de outro tipo de globalização
sob a liderança da Eurásia e da China em particular? Ok. La gran pregunta es, globalización, ¿hay otra? ¿Sigue igual? Entonces, en esta pregunta tenemos el caso de China y también no solamente el ejemplo del Asia, pero otros ejemplos también en Asia que muchos maestros, periodistas, como un todo, lo preguntan y queriendo entender, comprender lo que pasa con este nuevo mundo, o sea, el nuevo mundo que se aplica y que se desarrolla también una otra manera de globalización, mientras que sea, entre comillas, como el texto original. Em aproximadamente 40 anos, a financiarização tem deteriorado a capacidade dos Estados Unidos para reinventar-se periodicamente. Sua quase imbatível máquina militar, posta à prova mais vezes em uma década, que em toda a Guerra Fria contrastava com uma sociedade cada vez mais fracionada pela desigualdade social. De fato, com cada nova crise financeira, a distância entre a China e os Estados Unidos tem se reduzido cada vez mais. Nas últimas 4 décadas, a China tem se construiu 3 grandes máquinas. Uma máquina uma máquina de construção de valores de troca, transformando-se na fábrica do mundo. Outra, uma máquina financeira. Hoje a China é a maior credora do mundo, o país que mais empresta no mundo para os países em desenvolvimento. E uma máquina de construção de valores de uso. Engenharia civil, por exemplo. Em 20 anos, a China construiu 42 mil quilômetros de trens de alta velocidade e se converteu no maior exportador de bens de infraestrutura pública da história da humanidade. Bueno, en aproximadamente 40 años vemos la financiarización que se ha erosionado, se ha deteriorado la capacidad de los Estados Unidos para reinventarse periódicamente. Justamente, pero que hablamos hace un minuto atrás, en un rato, justamente por el proceso de pudrimiento que se ha podrido, que se viene convirtiendo en una economía rota, justamente por la escoge que ha sido en los últimos años. Su casi imbatible maquinaria militar puesta a prueba más veces en una década en que toda la Guerra Fría contrastaba con una sociedad cada vez más fracturada por la desigualdad social. Incluso es importante porque muchas personas que hablan que hacen la defensa de los Estados Unidos siempre omiten que no quieren también creer que muchas veces el China, por ejemplo, ya se ha adelantado en muchas ocasiones en la economía global. De hecho, con nueva crisis financiera, la distancia entre China y Estados Unidos se ha reducido más y más. En las últimas 4 décadas, el país ha construido 3 inmensas máquinas. Entonces, veremos cuáles son los 3 tipos de máquinas que China ha construido. La máquina constructora de valor de cambio, o sea, transformándola en una máquina global. La máquina financiera, porque todo el mundo quiere el dinero, las inversiones de China. Incluso ahora parece que hasta el Milei ha solicitado también préstamo a China, ¿no? Y la tercera, la máquina constructora de ingeniería civil, que ya construyó 42.000 kilómetros de trenes de alta velocidad y se convirtió en el mayor exportador de bienes de infraestructura pública en la historia de la humanidad. Baixar um pouco a ponência. Existe ainda no assunto, um outro tipo de globalização. É só repetir, viu, professor? Este ponto é que devemos questionar uma chamada desglobalização, né? Aí eu trago uma grande pergunta. A globalização nova
não está ocorrendo tendo a China como propulsora, impulsora, baseada tanto no movimento de incorporação da Rússia como parte soberana de seu território econômico, ou seja, a guerra da Ucrânia, ela trouxe como uma das consequências dela a integração em nível superior do território da Rússia ao território econômico chinês e vice-versa, como na integração física do mundo com infraestruturas baseadas em uma grande capacidade produtiva e bancos estatais e públicos instalados, que criam moedas fiduciárias de confiança, situando o endividamento desse destinatário, desses investidores, em terceiro ou quarto plano, ou seja, as dívidas dos países do sul global com a China, elas não são tão perigosas como muita gente acha, como são a que é convertida pelo FMI, o Banco Mundial. Incluindo o maior protagonismo chinês, né? Incluindo potências regionais, como África do Sul, Egito, Etiópia e também Brasil. Bueno, en este punto debemos cuestionar la llamada desglobalización. Es una cuestión para que nos preguntamos. La globalización no se estará produciendo con China como impulsora, basada tanto en el movimiento de incorporación de Rusia como parte soberana de su territorio económico, como en la integración física del mundo con infraestructuras basadas en una gran capacidad productiva y bancos estatales y públicos instalados. Y aquí es importante porque el IES también ha puesto la cuestión de la guerra de la Ucrania. Trajo también este punto. Situando el endeudamiento de los destinatarios de estas inversiones del tercer y cuarto plano, en detrimento de un mayor protagonismo chino e incluso de potencias regionales como Sudáfrica, Egipto, Etiopía y quizás Brasil. Porque, y ha comentado que es una cosa es una deuda con Estados Unidos, FMI, con los bancos de allí, y otra cosa es la deuda con China, o sea, no tiene el mismo riesgo y la misma magnitud, es distinto, es diferente. Graças, professor. Dada a importância que exerce a economia produtiva, não financeira, ou seja, a China é uma economia produtiva, que produz bens, não é uma economia baseada na financiarização, como os Estados Unidos. Esta globalização que a China inaugura redesenhará, essa é a minha opinião, tá? Uma nova divisão internacional do trabalho, na medida em que a China começa a exportar a sua prosperidade. Hoje, os Estados Unidos exportam fome, guerra, crise, etc, etc. A China exporta prosperidade. Essa exportação já produz, em certa medida, ela já acontece na medida em que um país consegue lograr planejar sua economia baseando-se nas tendências criadas pela China. Por exemplo, o caso da Bolívia, que já planeja sua economia baseada na tendência da China em transformar, em agregar valor ao lítio, por exemplo, produzido na Bolívia. Ou seja, a China está ajudando a industrializar a Bolívia. A mesma coisa no Zimbábue, ou seja, a China está ajudando a industrializar o Zimbábue, assim como vários lugares do mundo. Ou seja, ela começa a exportar a sua prosperidade na medida que os países começam a planejar a sua economia a partir de tendências criadas pela própria China. Bueno, dada la importancia que ejerce la economía productiva, o sea, porque otro punto muy importante, porque en lugar que los Estados Unidos exporta hambre, exporta desesperación, exporta desempleo, exporta lo que no tiene una versión productiva, tampoco cooperativa. Entonces, lo que estamos hablando aquí, que no es la parte, no es productiva y no financiera como los Estados Unidos. El mundo, esta globalización rediseñará, o sea, replanificará una nueva división internacional de trabajo a medida que China comience a exportar su prosperidad. Y ahí, dicho,
el ejemplo de que es China y los Estados Unidos. Esta exportación ya se produce en cierta medida cuando un país logra planificar su economía basándose en las tendencias creadas por China. Y también un ejemplo que ha dicho de Bolivia, que ya intentaron sacar y explotar la riqueza que tiene, que es el litio, pero también políticamente hablando, también porque está cerca de Brasil y tiene unas relaciones importantes desde el mismo punto de vista político. Entonces, Bolivia también lo mira y ves el BRICS y China como una ventaja. Vamos descer a ponência. Para terminar a minha apresentação, todo mundo sabe aqui, pessoal, eu acho que existe uma centralidade da China, ou seja, as pessoas perguntam sobre o futuro do mundo e sobre o futuro do sul global, o futuro da globalização criada pela China, né? Ou seja, eu acredito, inclusive, o futuro do socialismo, né? Eu sou um advogado do socialismo, não sei se vocês também são, mas eu sou um advogado do socialismo, né? Então, acho que existe uma centralidade da China. Tendo o fato, né, de que o final da União Soviética ela foi uma tragédia para o mundo. Ok. Existe una centralidad de China, o sea, como nos vemos el futuro con la importancia y también el protagonismo que China tiene en el mundo. Incluso yo soy un abogado del socialismo, incluso está también en libro, que también habla un poco sobre esto, el último libro que yo particularmente ya he visto, y que habla y también va al encuentro que estamos hablando. Y de hecho, el fin de la Unión Soviética ha sido terrible para el mundo, sobre todo el mundo obrero, ¿no? Proletario. E o que é interessante é que a China tem a capacidade de aproveitar o atual momento, inventando novamente o capitalismo frente ao mundo, apesar de emergir como um país socialista, ou seja, a China ela se utiliza do capitalismo para se afirmar como um grande e poderoso país socialista, né? E como potência econômica mundial, mas sem a influência do FMI e do Banco Mundial. Evidentemente que um cenário em que um grande país socialista emerge, liderando a transição sistêmica, não é? É algo muito novo, né? E a transição sistêmica que nós vivemos hoje, ela aponta para a China como a sua principal protagonista. Bueno, China suele tener la capacidad para aprovechar el momento que estamos desarrollando y hablando hace unos minutos, inventar nuevamente el capitalismo frente al mundo, tras emerger como un país socialista, o sea, con todas las contradicciones que tiene el modelo socialista, dentro del capitalismo, pero emerge como un país socialista, o sea, haciendo el diferente, ¿no? Y como potencia económica mundial, pero sin la mano neoliberal del FMI y del Banco Mundial. Este escenario apunta para la transición sistémica con China adelante, o sea, con China siendo el protagonista del actual momento. E para encerrar mesmo, o futuro político do BRICS Plus e do Sul Global depende, em grande medida, do futuro da China. A China é um país muito contraditório, com imensos desafios a serem enfrentados. Acredito que o Partido Comunista da China é muito capaz de enfrentá-los, tem demonstrado há mais de 100 anos capacidade de enfrentar esses desafios, né? Então, acho que o futuro do mundo depende muito do futuro da China, né? E como cada país também do mundo conseguirá enfrentar os seus desafios internos. Eu encerro por aqui, agradecendo muito esse convite de estar aqui, mesmo de longe na Espanha, estou aqui no interior da China. Eu peço mil desculpas pela
pelo chamado corre, não sei como que é espanhol, né? O corre-corre da minha vida. Isso eu atrapalhei um pouco a organização, mas eu estou aqui de todo o coração com vocês. Espero voltar com muito mais calma em uma próxima oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre a China, sobre o Sul Global, sobre o BRICS. Aí eu vou falar da minha marca registrada, que é um beijo, um forte abraço e um beijo no coração de vocês todos. Obrigado. Un momento. Ok. Bueno, Aí agradecer ao intérprete, que é uma coisa. Agradeço também o meu intérprete. É uma vergonha muito grande, né? Eu falo muito bem inglês, mas não falo espanhol, né? Isso é uma vergonha imperialista muito grande, né? E aqui tem um intérprete aqui que demonstrou uma genialidade no que ele faz. Eu queria muito agradecer o trabalho que ele ofereceu para nós aqui, né? E foi muito melhor do que eu imaginava, né? Ele salvou a apresentação, né? E esse mais um caso aí de internacionalismo proletário a ser dignificado, né? Incluindo a bandeira da Palestina atrás dele, que foi a melhor parte da apresentação, foi a bandeira da Palestina na casa dele. Muito obrigado. Bueno, el futuro político de los BRICS Plus del sur y del sur global depende en gran medida del futuro de China. Y eso nosotros vemos aquí y constatamos por la ponencia de Elías. Y del resto del mundo, cómo se enfrentarán esos desafíos. E incluso hablaba también de lo que van a enfrentar y lo que van a conseguir manejar en propio Estado chino, ¿no? En propio China también tienes los retos internos para que lo hagan, para que lo revisen internamente de su mejor manera, ¿no? Y también los agradezco, perdona por no tener tanta, por la prisa, por no tener tanta el tiempo disponible que vosotros lo merecía. Y ahora también la frase que él votó, que es un fuerte abrazo en un beso en corazón de vosotros. Y agradeciendo también a mí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elías, maravillosa ponencia. También muchas gracias, Rafael, maravillosa traducción. Y ambos estáis invitados a colaborar y a lo que queráis. O sea, realmente así de claro lo digo. Y bueno, aquí está vuestra casa, muchísimas gracias. Entendemos que el tiempo apremia, que hay muchas cosas que hacer, así que con doble agradecimiento. Estou muito feliz de estar aqui. Infelizmente, tenho que sair porque eu vou voltar para Xangai ainda hoje, né? E quero voltar aqui nessas jornadas ano que vem. Eu juro para vocês que vou estar muito mais calmo, mais tranquilo, tá? E trago o Rafael eu vou aprender espanhol também um pouco, tá? Senão é uma vergonha completa não falar espanhol, né? E é isso. Rafael, obrigado. Obrigado, professora, também pelo convite. E, enfim, um beijo no coração de vocês. Ok, entonces, bueno, ha hablado que vaya a volver a Shanghái y claro que la próxima oportunidad volverá, por supuesto, y agradece a todos y todas nosotros.